Capítulo 421, Templo do Dragão, 8 merda. O líder do Dragão Negro, o Lorde do Outono Tom, não conseguiu conter sua raiva e derrubou todos os itens que estavam em sua mesa no chão. Crash! Eram todos itens raros e preciosos, tesouros que sua mãe, a Rainha do Verão, deu a Tom porque ele era um mais jovem. Mas a visão deles o fez se sentir insatisfeito. Os boatos que ouviu o fez perder o juízo, boatos de que o túmulo do Rei dos Dragões Calatus tinha sido descoberto. No começo, ele não acreditou. Diziam que existia um lugar oculto no 50º andar, mas mesmo se existisse, ele nunca pensou que o idiota do Imperador da Gula seria o primeiro a encontrá-lo. Para Tom, o Imperador da Gula era só uma ferramenta para diminuir as forças do Dragão Branco e uma presa fácil no futuro. No entanto, agora que descobriu que os boatos eram verdadeiros, ele se sentia consternado. Com toda a espécie dracônica extinta e os descendentes da Rainha do Verão brigando entre si para decidir quem era seu verdadeiro sucessor, encontrar o local histórico dos antigos dragões seria algo que poderia virar o jogo. O legado dos dragões não era só um tesouro em si, também era uma boa desculpa para se declarar o verdadeiro sucessor da espécie dracônica. Mas agora esse tesouro estava nas mãos do Imperador da Gula, a pessoa que ele já havia traído uma vez. Valtz acabou se envolvendo porque estava lutando contra a Terra do Sangue. A situação inteira fez Tom se sentir ainda pior. Tenho que interferir de alguma forma, mas como ainda havia tempo de entrar no túmulo sob o pretexto de ajudar a Terra do Sangue, mas ele arriscaria ficar preso e perder ainda mais de seus soldados. Ele ficou sabendo que o túmulo era um labirinto e que um passo em falso significava sofrer um enorme dano. No entanto, havia rumores dizendo que Terra do Sangue possuía um mapa. Ele precisava apaziguar aquele porco nojento, o Imperador da Gula. Da noite para o dia, a pessoa que tinha a vantagem mudou de repente. Preciso dar para aquele porco alguma coisa que ele vai gostar. O que eu tenho que ele iria querer? O que seria um tesouro que o ganancioso Imperador da Gula iria gostar? Tom andava de um lado para o outro em seu escritório enquanto quebrava a cabeça. Um cristal rolando no chão brilhou de repente. Caçula, fiquei sabendo que a sua situação não é diferente da nossa. O que acha de trabalharmos juntos por enquanto? Uma voz familiar ecoou. Era um dos líderes do Dragão Verde, Dragão Tigreal. Tom se abaixou e pegou o cristal. A Rainha do Verão deu um desses cristais para cada um de seus filhos muito tempo atrás e eles não usavam desde que começaram a brigar entre si. Seus outros irmãos também estavam tão desesperados quanto ele. Achando que valeria a pena ouvir a oferta, Tom disse, há quanto tempo não nos vemos, irmão? Enquanto Ivan bloqueava os Partói com os poucos subordinados que ainda restavam, uma luz explodiu diante de seus olhos. Ele só sentiu duas coisas. Era quente e ele ficou furioso. Ele sabia o que eram as chamas vindo das paredes da caverna e se sentia patético por não poder fazer nada. Quando percebeu, seus subordinados tinham desaparecido e só um rosto odioso apareceu diante dele. Era um homem usando uma máscara e um casaco pretos, o inimigo que havia tirado seu filho dele e destruído seu clã, o acumulador, Caim. Por que você está me mantendo vivo? Ivan rosnou para Yonvou. Ele estava preso por correntes estranhas e não podia usar nenhuma de suas habilidades. Seu orgulho não queria deixar que ele fosse arrastado por aí como um cachorro na coleira. Ele preferiria morrer do que ser um prisioneiro de guerra assim. Mas Yonvou simplesmente recolheu as esferas estranhas dos Partóis usando suas sombras como se não estivesse ouvindo Ivan. Por que você está me mantendo vivo? Ivan não conseguiu segurar sua raiva e gritou mais uma vez. Só então Yonvou parou o que estava fazendo e se virou lentamente. Seus olhos por trás da máscara continuavam inexpressivos. Você está errado que? Não estou te mantendo vivo. Só estou te ignorando por causa do Caim. Ivan ficou sem palavras. Não sei o que aconteceu entre você e o Caim, mas ele é um amigo especial e já que você é o pai dele, não vou fazer nada com você. Vou deixar o Caim decidir. Você está querendo me humilhar. Se você acha que é humilhação, pode morder a sua língua e morrer o quê?
Como eu disse, não tenho nenhum motivo em particular para te manter vivo além do K. Se quiser morrer, fique à vontade. Depois posso decidir se dou o seu corpo para o Kain ou não. Ivan não conseguiu responder. E se quiser morrer, faça isso sozinho. Não machuque ainda mais o coração do seu filho. Ivan mordeu seu lábio inferior. Ele percebeu que, no fim, não possuía valor nenhum para Yonvou, assim como ele não possuía valor para o bispo-chefe, Valtz Magnus. Ele percebeu como era inútil. Yonvou estalou a língua enquanto observava Ivan. Que saco, ele sabia que algo tinha acontecido entre Kain e Ivan. Ele estava zangado porque passou pela mesma coisa na Terra. Seu pai era irresponsável quando se tratava da família e o fato de que possuía um orgulho enorme deixava Yonvou enojado. Ele achou que seria melhor deixar a decisão de matar Ivan para Kain. Também posso mantê-lo como um refém se for necessário. Yonvou lançou um olhar para Ivan, que estava em silêncio. Parecia que Ivan não falaria mais besteiras. Então ele olhou para a porta de pedra diante dele. De acordo com o diário, deve ser aqui. O labirinto era tão complexo quanto uma colônia de formigas e havia várias salas de pedras escondidas. Algumas eram usadas para armazenar armas, outras eram laboratórios e o restante eram bibliotecas e áreas para cultivação de materiais. Era possível se tornar o dono dessas salas depois de passar por um teste, e havia a garantia de que cada uma delas era incrível, já que foi deixada para trás pela espécie dracônica. No entanto, Yonvou não estava interessado nisso. As salas de pedra contêm experimentos que falharam ou itens produzidos em massa de qualidade baixa. O verdadeiro tesouro provavelmente estava no túmulo de Calatus. A sala de pedra diante dele era o único caminho para chegar até lá. Pelo lado de fora, parecia com uma sala de pedra qualquer, mas quando Yonvou estendeu sua mão com poder mágico, runas brilharam na porta. Criac! Com o som de engrenagens girando, a porta de pedra se abriu. Espera, tenho algo para... Naquele momento, Ivan chamou Yonvou, mas a sombra de Yonvou se esticou por cima dele e o engoliu. Não haveria nada de bom em mostrar o que tinha ali dentro para outra pessoa. O interior da sala de pedra em que Yonvou entrou era relativamente pequeno. Não parecia haver nenhuma estrutura ou equipamento, só uma bola de cristal negra em um pedestal no meio da sala. Para jogadores procurando por tesouros, não pareceria grande coisa, mas era o que Yonvou mais precisava no labirinto. Ele lentamente subiu no pedestal e observou a bola. Estava rachada e pedaços dela tinham caído. De perto, parecia mais com um ovo do que uma bola. Ovo desconhecido, categoria. Diversos, descrição. Um ovo como uma utilidade indeterminada. Pela sua aparência rachada, parece que uma restauração é necessária. Yonvou pegou todos os pedaços do dente de Calatus que tinha reunido até agora. O ovo negro e os pedaços flutuaram no ar, girando enquanto se fundiam. Ele girou como um cubo mágico e então se transformou em uma pequena fada. Foi você que me acordou? A fada brilhou como uma luz azul enquanto lentamente abria os olhos. Seu olhar era como o de uma máquina, completamente sem emoções. Yonvou assentiu. Sim, você é o Bala, o processador central desse labirinto, não é? Você me reconheceu mesmo sendo a primeira vez que nos vemos. Pode-se dizer que sim. Os 5 protetores de Calatus eram poderosos de formas únicas. O líder deles é o Bala, o protetor que também pode ser considerado o processador central da rede complexa de protetores. Além disso, ele protege o labirinto porque não posso ser chamado de visitante se vim visitar um túmulo sem nem saber quem é o filho do dono. É o filho que Calatus perdeu muito tempo atrás. É o rosto do qual ele sentiu saudade sua vida toda. Apesar de ter sido um grande rei dos dragões, isso foi o que o cegou e fez com que levasse sua espécie à extinção. Nunca imaginei que seria chamado por esse nome depois de acordar do meu longo sono. Sua voz continuava mecânica e sem emoção, mas Yonvou sentiu como se ele estivesse suspirando. O meu mestre, Calatus, preservou as memórias de seu querido filho em mim, mas eu sou só um local de armazenamento de dados. Eu não me considero como filho dele.
Sou só o sistema chamado Bala que observa esse labirinto. Bala falou de forma seca, como se não quisesse mais discutir sobre isso de qualquer forma. Você deve ser a pessoa que o Lord Calatus e o Sr. Shajion-Vou mencionaram. A pessoa que Calatus e Shajion-Vou mencionaram. Os olhos de Yon-Vou brilharam. Será que Yon-Vou deixou algo para trás aqui também? O vestígio de seu irmão dizia que não tinha nenhuma memória de sua morte. Talvez isso estivesse relacionado. Sim, você gostaria de assumir a autoridade que foi dada ao Sr. Shajion-Vou? Sim, entendido. É necessário somente um procedimento simples. Você aceita? Aceito e insira sua senha aqui, por favor. Uma pequena luz brilhou diante de Yon-Vou e uma janela transparente apareceu. Yon-Vou colocou sua palma nela e inseriu o poder mágico. Todos possuíam um padrão único de poder mágico. Já que Yon-Vou tinha recebido seu tipo de corpo de seu irmão, seu padrão era o mesmo de Calatus. Confirmado. O usuário Shajion-Vou receberá a autoridade do usuário Shajion-Vou. De repente, Yon-Vou sentiu que seu corpo estava começando a levitar no ar. Svoosh! O cenário ao redor dele mudou. Yon-Vou não estava mais de pé na caverna escura, ele estava flutuando no meio do ar, vendo o labirinto abaixo dele. Acho que descobri o segredo desse lugar. O que acha de trabalharmos juntos por enquanto, bispo-chefe? Ele viu Valtz falando com o bispo-chefe. Merda! Caim! Onde está o Caim? Não é o que você disse. Onde você está? Vossa Majestade, se recomponha por favor. Vou comer tudo. Vou engolir tudo. Em algum lugar, ele viu o Imperador da Gula de repente perdendo o juízo para a maldição do dragão depois de falhar em controlar seu poder mágico. Então esse é o labirinto do dragão. Havia várias mariposas se aproximando do fogo. Ele viu o dragão negro e o dragão verde trabalhando juntos para afastar as centenas de jogadores na entrada para conseguirem entrar. Que merda! O que é isso? Um guarda? Que porra! Alguns estavam lutando com Balnata. A base. Por que não consigo entrar em contato com a base? Todas as linhas de comunicação foram cortadas. Ele também podia ver um enorme número de jogadores sendo aniquilado pelos guardas depois de cair em lugares aleatórios dentro do labirinto. Isso não era tudo. Ele podia ver as localizações de todas as armadilhas em cada túnel e sala de pedra e todos os protetores ativos. Agora Yon-Vou possuía autoridade para mudar as configurações do labirinto, já que seu irmão havia dado a autoridade de um administrador para ele. Com a ajuda de Bala, ele recebeu todas as autorizações para mudar o labirinto da forma que quisesse. Ele quase ficou tonto com o fluxo de informações. Tenha cuidado para não se perder nas informações. No momento em que for superado pelo labirinto, você vai perder a sua identidade. Yon-Vou fechou os olhos, recuperando o fôlego por um momento, e os abriu de novo. Seu mundo expandido da consciência do seu corpo de dragão divino demoníaco processou sem problemas as informações do labirinto e as sincronizou lentamente com ele. Agora você possui acesso completo. Naquele instante, Yon-Vou sentiu como se pudesse fazer qualquer coisa dentro do labirinto, como se ele tivesse o poder de um transcendente, como um deus ou um demônio. Ele não estava preocupado com nada e estava preparado para fazer com que a confusão aumentasse ao invés de interrompê-la. Yon-Vou localizou Edora e depois de confirmar que ela estava se movendo em segurança pelo labirinto, ele levantou sua cabeça e voou para cima, atravessando as nuvens. Ele finalmente chegou no centro do labirinto e viu um enorme castelo flutuante. Era Laputa, o lugar de descanso final de Calatus. Também era a localização secreta da casa do clã Artia. Havia outros mundos dentro do labirinto. Yon-Vou tentou se aproximar do castelo, mas antes que pudesse começar a bater suas asas de fogo, ele parou. O céu acima do castelo deveria estar de uma cor azul claro, mas estava manchado de escuridão. Estranhos objetos que pareciam com tentáculos estavam se esticando na direção de Laputa. Yon-Vou arregalou os olhos com essa visão que não estava descrita no diário. Ele finalmente percebeu que provavelmente era sobre isso que Calatus o tinha avisado. O que é aquilo?
Ele se virou para o Bala. Já que o Bala era o sistema principal das defesas do labirinto, ele provavelmente saberia o que era. Não sei. E nem o vestígio que o meu mestre deixou para trás sabe. Tudo o que sabemos é que aquele ser vem de um lugar tão distante que até os velhos sábios da nossa própria espécie não o reconhecem. Não tem um nome, então o chamamos de Deus do outro mundo. Ele está tentando usar essa ilha como um portão. O Bala falou em um tom de voz impassível enquanto observava os tentáculos negros dos sábios. Anciãos das grandes espécies o chamam de caos rastejante. Capítulo 422, Templo do Dragão, 9 merda. Essas coisas não têm fim mesmo depois de destruí-las várias vezes. Como as coisas tinham dado tão errado. Antes de atravessar o portal com o dragão verde, eles estavam cheios de esperança. Eles conseguiriam todos os legados do Rei dos Dragões e fariam o que sua mãe não conseguiu fazer. No entanto, seus sonhos foram esmagados assim que entraram no labirinto. Seus subordinados foram teletransportados para lugares desconhecidos e quando tentaram procurar por eles, os guardiões espartóis atacaram violentamente. Mesmo depois de destruí-los, clac, clac. A maldição do dragão foi fortalecida. Segundo desafio, crie seu próprio caminho. Algo parecido com uma névoa negra surgiu no ar e os corpos caídos começaram a se levantar. Eles apontaram suas espadas para Tom. Suas aparências eram exatamente iguais às dos espartóis que tinham sido derrotados. A maldição do dragão possuía a propriedade viciosa de forçar os mortos a bloquear os invasores. Porra! Tom explodiu de raiva e correu para frente. Ele trocou para seu corpo verdadeiro, um ornitópode, e começou a eliminar tudo em seu caminho. Vou matar todos vocês. Era extremamente importante que ele encontrasse seus outros irmãos usando a bola de cristal que sua mãe deixou para eles. Crash. Depois de andar por um tempo pelo labirinto, Tom conseguiu reunir alguns de seus subordinados e encontrou seus irmãos em uma sala de pedra. Vocês parecem patéticos. Tom sorriu para seus irmãos cobertos de sujeira. Ele também não estava em uma condição muito boa, sua pele grossa estava ferida e sangrando. Yao, Lezou e Barata estavam piores. Yao estava coberto de sangue e ofegando enquanto se apoiava na parede. Lezou, em sua forma de Wyvern, tinha perdido sua asa esquerda. Baratan parecia estar um pouco melhor, só um de seus olhos estava envolto em bandagens. Ele estava curando os outros com magia. Seus subordinados estavam caídos no chão. Aqueles que não tinham sido rasgados em pedaços estavam à beira da morte. Nenhum deles tinha conseguido sair ileso. Tom lambeu os lábios enquanto olhava para eles. Um método para se recuperar rapidamente de um ferimento era absorver sangue de dragão que continha fatores dracônicos. Ele já tinha comido Trigger no passado, então sabia como sangue de dragão era delicioso. Consumir o sangue de um dragão não só o curava, também aumentava seu nível e fazia com que você ficasse ainda mais próximo da espécie dracônica. Não pense em nada, idiota. Tom Baratan rosnou como se tivesse lido os pensamentos dele. Yao e Lezou também olharam para ele com expressões alertas. Tom até poderia lidar com um deles, mas não conseguiria confrontar os três ao mesmo tempo, mesmo que estivessem feridos. Tom foi forçado a deixar essa ideia de lado. Não sei o que vocês estão pensando, mas eu não tenho nenhum plano de ferir os meus irmãos. Quanta besteira! Estamos trabalhando juntos por causa do legado de Calatus, mas não se esqueça que isso não significa que confiamos em você. Tá bom, tá bom. Encurralar o mais novo assim é cruel demais. Eu vou ter outras chances. Tom mudou rapidamente de assunto. Como vocês acabaram nesse estado? Apesar de serem inferiores a Valt e Tom, os três líderes do Dragão Verde eram poderosos o suficiente para serem candidatos para a próxima posição livre dos 9 reis. Tom não conseguia acreditar que, embora os três estivessem trabalhando juntos, eles ainda ficaram feridos seriamente. E ainda pior, parecia que tinha sido feito só por uma pessoa. Quem tinha conseguido derrotar seus irmãos sozinho? Será que se encontraram com um dos 9 reis? Foi aquele cara. Quieto, ele está vindo. Tom se virou para a direção em que Barata estava olhando.
Ele conseguia sentir algo se aproximando deles além da curva do corredor. Passo. Passo. Carne de dragão, quero carne de dragão. Fora de si, o imperador da gula andava lentamente na direção deles com saliva escorrendo da boca. Caos rastejante. Yonvou murmurou para si mesmo. Ele se lembrou de algo que viu nas profundezas do diário. Seres transcendentais como deuses, demônios, dragões e gigantes viveram na torre desde o começo dos tempos. No entanto, esses seres não existem somente na torre. Alguns deles vivem em outras dimensões que a maioria dos jogadores não pode ver, é o que conhecemos como o outro mundo. Algumas vezes, alguns transcendentes do outro mundo se interessam na torre e se aproximam, mas suas mentes são tão diferentes que é impossível de dizer o que eles estão pensando. A espécie dracônica esteve observando e adivinhando seus movimentos por um longo período de tempo. Eles os chamavam de deuses do outro mundo. A espécie dracônica não conseguiu observar muitos deuses do outro mundo. Eles não tinham uma forma sólida ou eram muito grandes para se ter uma noção do tamanho. Algumas vezes, eles os encontravam dentro de várias dimensões ou subespaços, então era complicado de observá-los. Mesmo se conseguissem ver um, era incomum ver o mesmo ser duas vezes. Alguns tinham tão pouca energia que era difícil de dizer se estavam vivos ou não. Ainda assim, eles conseguiram observar alguns que estavam ativos e tinham interesse na torre. Eles os nomearam de acordo com os traços que possuíam. Caos Rastejante era um dos seres mais ativos e, diferente dos outros que pareciam indiferentes ao mundo externo, ele reconhecia a torre e mostrava uma grande quantidade de curiosidade. Apesar disso, ele se aproximava da torre de modo simples e legível, como um gato interessado em uma bola de lã sem saber por que ou o que queria exatamente. A única coisa que todos sabiam sobre ele era que possuía um enorme conhecimento. Quando seu irmão ainda estava vivo, ele não se interessou muito quando ouviu falar dos deuses externos. Agora que um ser desses estava ameaçando Laputa, não era surpresa Calatus ter pedido para Yonvou vir depressa. Porque aquilo está aqui. Por causa de um juramento feito no passado. Juramento? O Bala ficou quieto como se não pudesse falar mais sobre isso. Yonvou estalou a língua. Na verdade, ele tinha uma ideia do que era esse juramento. Então o que o Todos por Um está fazendo? Ele era tão meticuloso quando se tratava de evitar que os deuses e demônios se aproximassem do mundo inferior, então por que estava ignorando um ser desses? Esse é o território dos dragões, Binan. Yonvou chegou quando ouviu a resposta de Ubala. Merda, assim como Todos por Um não podia interferir no Tártaro, o território de Hades, ele também não tinha como entrar no labirinto e Laputa, o território de Calatus. A não ser que o caos rastejante tomasse Laputa e entrasse nos andares, Todos por Um não podia interferir. A única coisa com que ele se importava era a segurança do mundo inferior e os 77 andares. Será que o caos rastejante sabia disso e estava fazendo de propósito? Você vai até lá. Sim, você pode acabar sendo consumido. Para um mortal, deuses do outro mundo são perigosos. Eu sei, eu fiquei sabendo que algumas pessoas ficaram loucas só de olhar para um, mas Yonvou já tinha conseguido matar deuses e ganhado uma santidade parcial, então ele tinha confiança de que não seria afetado pelo caos rastejante. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. O legado que o Yonvou deixou para trás também está lá. Ele precisava entrar na casa do clã Artia. Yonvou bateu suas asas de fogo e foi na direção de Laputa. O Bala observou com preocupação e logo em seguida foi atrás dele com suas asas. Laputa ficava mais alto do que ele pensava. Yonvou se aproximava cada vez mais dos tentáculos negros, mas eles provavelmente consideravam Yonvou como um inseto, pois não estavam dando atenção a ele. Pelo que Yonvou podia dizer, esse ser era pelo menos tão poderoso quanto a Mãe Terra que apareceu no Tártaro. Isso é só uma parte dele. O fato de que o ser estava no mesmo nível da Mãe Terra mesmo sem estar ali com seu corpo completo era chocante. Yonvou não tinha experimentado todo o poder da Mãe Terra no Tártaro, mas podia dizer como esse ser cósmico era poderoso. Ele se sentia tonto só de olhá-lo.
Vou acabar sendo engolido se não me recompor. Assim como um buraco negro sugava tudo, até mesmo poeira, ele sentia que um único passo em falso faria com que ele fosse sugado pelo caos rastejante. Os familiares em sua coleção de almas estavam gritando para que ele se afastasse. Ele os estava controlando com o poder do Rei Obscuro, mas não estava sendo fácil. O mestre, quando ele estava prestes a voltar por causa do perigo, Bo de repente falou. Bo nunca tomou a iniciativa para falar com ele antes, pois achava que era desrespeitoso. Yonvo inclinou a cabeça. O que foi? Posso dar uma olhada naquilo? Por que ele estava agindo assim de repente? Então, Yonvo se lembrou de uma das memórias perdidas de Bo. Como Fausto, ele conseguiu entrar em contato com um deus do outro mundo e adquirir conhecimento para completar a inscrição Esmeralda. Agora que pensava nisso, o caos rastejante era o deus exterior mais interessado na torre. Talvez Fausto tivesse entrado em contato com esse ser em particular. Estou definitivamente vendo esse ser pela primeira vez, mas também é familiar. Os olhos azuis de Bo estavam fixos no caos rastejante. Quero saber mais. Vai ser perigoso, eu vou tomar cuidado. Rebecca Switch. Vá com o Bo. Obrigado. Bo se curvou e foi na direção da termosfera onde os tentáculos negros estavam. Yonvo pensava que Bo estaria em menos perigo de ser engolido pela influência do caos rastejante se estivesse com o espírito de Sernuno, Rebecca, ao seu lado. Ele os observou se afastando e lentamente aterrissou em Laputa. Laputa era tão elaborado e lindo quanto viu no diário. Havia dezenas de estruturas gigantes e uma fortaleza enorme as protegia. Um fosso profundo ficava entre o castelo interior e exterior, junto com árvores magníficas no jardim. Mesmo depois de Calatus fechar seus olhos para sempre e de seu irmão, o administrador, desaparecer, o sistema de Laputa continuava a cuidar de todas as estruturas e espaços. A barreira que evitava que o caos rastejante se aproximasse reconheceu Yonvo e deixou que ele pousasse ali. Yonvo andou pelos caminhos bem pavimentados na direção do centro do castelo. Enquanto passava, as portas fechadas se abriam e os sistemas de segurança o reconheciam. Ele chegou no grande salão e se deparou com uma figura formidável de centenas de metros de comprimento. Você finalmente chegou. Ele era tão grande quanto Yonvo sentiu através de Edora. Mas, sem sua sombra, ele parecia fraco, como se pudesse ser destruído qualquer momento. Crack! Sua pele grossa estava colada nos ossos, revelando como ele estava magro. Eu estava te esperando. Ele estava com dificuldades para enxergar, então estreitou os olhos. Novo sucessor do Rei Obscuro. Yonvo fez uma pergunta a ele. Foi você que enviou o corpo do Yonvo para a Terra? Não, não fui eu. Yonvo sentia como se alguém tivesse derramado um balde de água fria nele. O relógio de bolso também tremeu, provavelmente porque Yonvo estava ouvindo através de seu subconsciente. As palavras de Calatus eram chocantes demais. Se não foi ele quem recuperou o corpo de Yonvo de seus inimigos e o enviou para a Terra, então quem foi? Foi o garoto meio gigante que disse que era amigo do Yonvo. Yonvo arregalou os olhos em choque quando Calatus falou o nome dele. Valdebish. Acho que era esse um nome. Continua no próximo vídeo.